Boa noite, pessoal. Está começando aqui mais uma edição do nosso Clube da Esquerda, hoje, domingo, 8 de fevereiro de 2020, né? Estamos no ar mais uma vez. Eu gostaria de começar o programa agradecendo a vocês, né? Nós ultrapassamos o número de 1.400 seguidores neste final de semana. Muito importante, vamos continuar crescendo com o apoio de vocês que colaboram com o prestígio de vocês, então é muito importante que vocês sigam aí curtindo os nossos vídeos, indicando, compartilhando o nosso conteúdo, indicando para os amigos. Eu sei que muitos de vocês fazem isso, né? Eu falei aqui outro dia uma coisa que é importante: vocês forem em projetos até um pouco maiores, falem da TV Jovens Cronistas, façam cada vez maior essa comunidade aqui, ajudem a gente a crescer, tá certo? E muito obrigado aí pelo apoio de vocês. Quem puder, compartilhe. Temos também a possibilidade de você apoiar a gente, tá aqui o Apoia-se na tela. Temos outros instrumentos de apoio que estão aí na descrição do vídeo, tá certo? Bom, Cláudio Porto, hoje nós vamos receber aqui o Gustavo Fernandes, que é de um projeto muito legal, que é o Trip Voluntária. Fica à vontade, Cláudio, boa noite, e apresente aí melhor o nosso convidado de hoje. Boa noite, Adriano. Olá, o espectador e a espectadora da TV Jovens Cronistas. Como o Adriano disse, Gustavo está aqui com a gente hoje para bater um papo sobre um projeto para lá de interessante, né? Nós colocamos na descrição do vídeo também alguns links. Nós vamos exibir ao longo do programa também aqui o site da Trip Voluntária, porque trata-se de um projeto, assim, a grosso modo, né? Uma explicação até muito... E aí o Gustavo fica à vontade para me corrigir, mas nós falamos que a Trip Voluntária é um projeto que une turismo com atividades voluntárias, e no sentido principalmente de conhecer, né, ali comunidades, conhecer ali as questões locais e, de maneira ali que vocês julgarem interessante, levar às comunidades também, né, uma troca de experiência. Eu vejo que, pelo que eu li, pelo que eu pude também acompanhar dando o próprio Gustavo, seria isso. E aí o Gustavo fica à vontade para explicar melhor para o nosso público o que é a Trip Voluntária, e aí, se quiser, já começa a falar, porque o Gustavo ele tem uma experiência muito interessante em visita a alguns países, né, sobretudo no continente africano, no Oriente Médio também, e recentemente aqui no Brasil também, ele esteve lá no norte do país, então veio para agregar mesmo aqui neste programa. Gustavo, fica à vontade para falar para a gente de maneira também objetiva, seria o que é a Trip Voluntária. Valeu, Cláudio, obrigado, Adriano, boa noite aos espectadores, às espectadoras, é um prazer estar aqui com vocês hoje, nesse projeto tão importante, tão relevante. A Trip Voluntária, ela nasceu de um sonho que eu tinha desde sempre, que era fazer voluntariado na África. Eu tinha uma imagem da África que eu acho que é o que a maioria tem ainda hoje no Brasil, que é aquela ideia da África como um lugar com pobreza e vida selvagem, basicamente, né? E um continente homogêneo e sem muitas diferenças culturais. Eu fui para lá a primeira vez em 2013, eu fui para a África do Sul e eu voltei de lá impressionado com o que eu vi, porque muito além dessa pobreza e da vida selvagem que realmente existem por lá, eu descobri uma série de encantos e de belezas, tanto naturais quanto culturais, humanas, e o que mais me fascinou, até pela formação na área de comunicação, foi relatar essas questões, começar a mostrar para as pessoas uma África que a gente geralmente não vê na grande mídia. Então, mostrar essas belezas, mostrar tudo isso e começar a questionar o porquê que a gente tem esses estereótipos. E aí, a partir daí, eu viajei outras vezes como voluntário para o Zimbábue, para a Etiópia, fiz algumas viagens também para Ruanda, para o Quênia, sempre com essa ideia de ou fazer um voluntariado ou um turismo comunitário, que é aquele turismo que você entra em contato com a comunidade local, que você foge um pouco dos roteiros turísticos tradicionais para ter contato com as pessoas, né, da vida real, vamos dizer assim. E a partir daí, o meu trabalho, eu criei o Trip Voluntária justamente para isso, para criar um canal em que, primeiro, eu pudesse democratizar e facilitar esse acesso às viagens de voluntariado ou de turismo comunitário, também ajudar, colaborar com a quebra desses estereótipos que a gente cria de tantos povos e culturas, principalmente aqueles que são historicamente oprimidos. No caso da África, justamente uma forma de quebrar o estereótipo de que a África é só pobreza e vida selvagem. Depois disso, fui para o Oriente Médio, fui para a Palestina 2 vezes e também fiz algumas viagens, hoje faço algumas viagens de voluntariado e turismo comunitário no Brasil. Acho que esse é o cartão de visitas da Trip Voluntária. Estou colocando na tela aí, né, o portal da Trip Voluntária, né, para que o nosso público conheça. A propósito, mais uma vez, os links
para as redes sociais, para o portal também da Trip Voluntária, está na nossa descrição do vídeo, né? O Gustavo já falou aí de alguns países, algumas regiões que ele pôde ir. Dessas regiões todas aí, Gustavo, eu imagino que ter ido a Ruanda deve ter sido muito importante, deve ter sido muito significativo, né? Mas qual dessas regiões todas que você visitou, sobretudo lá no continente africano, mais te marcou assim? Cara, eu tenho um carinho especial pela África do Sul, porque culturalmente a história do país, a história política do país é fascinante, mas você tem razão. Ruanda, dentro do continente africano, foi o país mais fascinante que eu visitei, mais inspirador. Fora da África, eu diria que é a Palestina. A Palestina foi um outro país, uma outra nação, que realmente mudou muito dentro de mim, a forma como eu vejo a mim mesmo e o mundo ao redor. Ô, Gustavo, sobre a Trip Voluntária, né? Você explicou aí para o nosso público que é, como nós falamos aqui, a junção de duas atividades. Como que se dá ali na prática quando você forma, digamos, as turmas para essas viagens? Como que se dá ali a atividade no local específico? E aí, se você quiser lembrar algum país que você desempenhou algum tipo de atividade nesse sentido, atividade voluntária mesmo, de conhecer ali, trocar experiências com esses povos. A viagem de voluntariado, ela tem algumas formas diferentes de acontecer. Então, ela pode ser tanto uma expedição, então a gente forma um grupo de pessoas que viajam juntas para um projeto, quanto uma viagem individual. Então, essas primeiras viagens que eu fiz eram todas individuais, no sentido de que o projeto ele funciona continuamente no local e você simplesmente integra esse projeto. Então, eu viajei, por exemplo, como voluntário para o Zimbábue para atuar na área de comunicação de uma ONG, preservação ambiental. Então, eu chegava lá, o projeto já está em funcionamento, eu simplesmente me integro à equipe e ajudo naquilo que for necessário naquele local. Você tem um acompanhamento, tem um guia. Eu acho que o primeiro ponto importante de ressaltar é que a gente tem uma imagem, quando a gente fala de ser voluntário, principalmente ser voluntário na África, que é aquela imagem do Médicos Sem Fronteiras, né? Que é um local devastado por guerras, por fome, por pobreza, e a gente vivendo de forma extrema, e não é isso, né? A viagem de voluntariado, ela, antes de mais nada, é uma viagem de turismo, é uma viagem em um ambiente controlado, em que você tem uma assessoria, você tem uma equipe acompanhando, você não vai, a priori, passar nenhum perrengue. É claro que existem imprevistos em todas as viagens, mas você não vai não vai correr riscos, nem nada disso. A Trip Voluntária tem como objetivo justamente desmistificar essa ideia do voluntariado como sendo um super-herói que está indo lá salvar uma outra comunidade. A ideia do voluntariado é muito mais a troca de experiências, a troca de culturas. Então, você é um turista, você é um visitante, mas que você está indo lá para se dispor, conhecer uma nova cultura, interagir com outras pessoas e, eventualmente, transformar aquela realidade, ajudar a fazer algo de bom. Mas é um impacto muito limitado, né? Eu sempre converso com os voluntários de que eles não criem uma ilusão de que eles vão 2, 3, 4 semanas de viagem mudar a vida de alguém. Você não vai fazer isso. Você vai lá e, antes de mais nada, se abrir, conversar com aquelas pessoas, conhecer mais sobre a cultura delas, quebrar estereótipos, que é fundamental, né, para se conhecer, e eventualmente colaborar com eles em alguma coisa que eles estejam necessitando. Mas hoje em dia a gente procura inclusive parceiros para trabalhar que tenham esse respeito com as comunidades. Então, que a gente sempre chegue em uma nova comunidade, permita que o protagonismo seja dessa comunidade. Então, o voluntário nunca vai ser o protagonista, ele sempre vai estar lá no papel de um facilitador, de um colaborador. Mas quem define quais são as necessidades e cria as soluções para aquela comunidade são os próprios integrantes da comunidade. Isso é muito importante.